Aí, povo de Deus, é muito bom poder estar com vocês, de poder falar com vocês mais uma vez. Que bom que você está aí me ouvindo. Obrigado pelo seu apoio, obrigado por você estar comigo em mais um instante, em mais um momento de reflexão nos Salmos. Não esquece de compartilhar esta palavra com alguém talvez da sua família, algum amigo, algum parente, algum vizinho, esteja com necessidade de ouvir uma palavra de encorajamento, de esperança. Estes instantes de reflexão nos Salmos são para isso, são para edificação, são para trazer a esperança aos nossos corações, né? O refrigério aos nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 4. Antes de falarmos sobre características deste Salmo, nós vamos fazer a leitura. E quero lembrar que sempre fazemos a leitura na Bíblia na linguagem de hoje para facilitar aí a leitura e também a compreensão de todos nós. Vamos à leitura então. Quero que você pegue a sua Bíblia, seja ela física ou no celular, para que você acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Diz assim o Salmo de número 4. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. É uma bela leitura, né, no sentido de ouvir a palavra de Deus, que não só é uma palavra que sustenta, mas ela é bela porque ela nos encoraja, né? Ela é bela porque ela nos fortalece. É nesse sentido que falo nesse instante a todos vocês. O Salmo de número 4 possui uma grande semelhança com o Salmo de número 3, porque os dois, em certa medida, descrevem situações de perigo. E nos dois salmos, né, o salmista aqui, o rei Davi, que é o escritor deste salmo, demonstra confiança em Deus em situações difíceis, em situações de perigo. O salmo também de número 4 traz uma característica que o salmista possuía uma grande comunhão com Deus. E isso fica muito evidente nos versos de número 4 e verso de número 8, quando ele descreve que ele tinha um diálogo com Deus e que, de alguma maneira, ele falava com Deus à noite, né? Antes de dormir, ele estabelecia esse contato com Deus. Isso é importante para mim e para você também. Eu não sei qual o tempo que você separa para falar com Deus, mas um dos momentos mais interessantes que eu e você podemos ter com Deus é momento que antecede o nosso sono, né? Aquele instante em que, depois de um dia de trabalho, um dia de correria, a gente para descansar e antes de pegarmos no sono, nós estabelecemos essa comunhão com Deus e Deus fala conosco. E está muito claro isso na palavra do salmista aqui no Salmo 4. É um grande momento que a gente percebe a comunhão que ele tinha com Deus. Uma outra característica desse salmo é que, por causa de sua aliança com Deus, o salmista confiava que Deus iria não só ouvir as suas orações, mas também responderia às suas orações, né? É algo que não só fica patente, evidente, mas também essa palavra deve estar muito presente nas nossas vidas, né? Quando nós temos contato com Deus, estabelecemos um diálogo com Deus em oração, nós precisamos ter essa confiança, essa convicção
de que Deus está ouvindo e que Deus responde às nossas orações. Bem, vamos começar aqui falando um pouco sobre alguns termos importantes no verso 1. Acompanhe comigo aí o verso 1, e o termo aqui importante, eu estou aqui trabalhando com duas traduções, a Bíblia na linguagem de hoje e também a Bíblia de Genebra. Os termos importantes aqui no verso 1 são Deus da minha justiça, ou defensor dos meus direitos. O salmista aqui está falando sobre o Deus da aliança, né? Deus da aliança era justo e protetor, e ele está enfatizando que Deus era justo e protetor com aqueles que faziam parte deste pacto com Deus, né? Por isso o clamor do salmista pedindo a proteção de Deus, e tinha certeza de que Deus o iria libertar da angústia que ele estava vivendo, né? Da situação de ansiedade que ele estava vivendo. Eu e você um dia fizemos também um pacto com Deus. Eu e você um dia fizemos uma aliança com Deus. Depois da nossa conversão, no momento em que nós fizemos a nossa pública profissão de fé na igreja, na frente dos irmãos, Deus estabeleceu ali uma aliança conosco. Nós falamos às pessoas que estávamos com o nosso coração aberto e passávamos a fazer parte desta aliança com Deus. E é por isso que quando nós lemos o verso 1 do Salmo 4, a gente precisa se encontrar aqui também. Eu preciso me enxergar aqui, no sentido de que, assim como o salmista falava com Deus, acreditando que ele era defensor dos seus direitos, eu também preciso ter essa confiança, porque eu faço parte deste povo de Deus, deste povo de Deus que estabelece uma aliança. Eu tenho uma aliança com Deus e eu preciso acreditar nisso. Você que está me ouvindo também neste momento precisa acreditar que Deus, o Deus da aliança, o Deus do Antigo e do Novo Testamento, o Deus de Jesus Cristo, é um Deus que protege, é defensor dos seus direitos. É isso que nós percebemos no verso 1. Já no verso de número 2, o termo importante aqui é este: torneis a minha glória em vexame. Até quando vocês vão me insultar? Davi aqui, o salmista, se dirige aos que não estavam na aliança, ou aqueles que tinham se afastado deste Deus da aliança, né? Deste Deus que fazia parte, né, da vida de Davi. É uma expressão de ira com aqueles que se afastam de Deus para adorar falsos deuses, para servir a múltiplas vaidades, né? Para servir a coisas vãs. Então Davi se dirige a estas pessoas aqui no verso de número 2. Ele está dizendo o seguinte: olha, até quando vocês vão me insultar? Até quando vocês vão tornar a minha glória em vexame? Ele está fazendo aqui um contraponto com aqueles que eram pertencentes a este Deus da aliança e aqueles que estavam distantes deste Deus de aliança ou da aliança, e fazendo aqui um alerta, né, àqueles que estavam de alguma maneira envolvidos com não só coisas vãs, mas aqueles que estavam atrás de falsidades. Já no verso de número 3, há aqui um outro alerta, né? O termo importante no verso 3 aqui é piedoso, aqueles que são fiéis a Ele, a este Deus da aliança. Ele está se dirigindo aqui a todos aqueles que mantêm a aliança com Deus. O verso 3 diz assim, na Bíblia, na linguagem de hoje: lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. Ele está se dirigindo aqui a mim e a você. Se você faz parte, se você tem clareza, se você tem certeza de que você faz parte deste Deus da aliança, Deus está dizendo aqui no verso 3, através do salmista, do rei Davi, que Ele nos trata com cuidado especial. E o contrário aqui é verdadeiro, né? Quando
no verso 3 ele está dizendo que Deus trata com cuidado especial aqueles que mantêm a aliança com Deus, o verso 4 é um contraponto, né? Tremam de medo e parem de pecar. Ele está fazendo aqui uma ligação com o verso 3. Enquanto no verso 3 a gente percebe que Deus trata aqueles que continuam tendo aliança com Ele com cuidado especial, Ele está dizendo no verso 4, tremam de medo e parem de pecar. Façam um exame de consciência no seu travesseiro. É um pedido para que os que não têm guardado aliança com Deus estejam alertas, né? Estejam examinando a sua consciência no travesseiro, estejam examinando a sua vida, porque se distanciaram deste Deus da aliança. E o verso de número 5, o termo importante aqui é sacrifícios de justiça, né? É um pedido do salmista, dizendo, ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Ele está pedindo para aqueles que estão distantes deste Deus da aliança, deste Deus do pacto, para que eles voltem, né? E ofereçam sacrifícios, mas não sacrifícios aqui protocolares, né? Para as pessoas verem, mas ele está falando aqui de sacrifícios de coração, atitudes que de fato estão no nosso coração, não só para as pessoas que estão ao nosso redor de fato olharem para nós, mas para que este Deus da aliança olhe para os nossos corações e de fato perceba que os nossos corações estão oferecendo a Ele, somente a Ele, aquele sacrifício que eu e você estamos fazendo. E já no verso 6 e de número 7, nós temos aqui uma ligação com os dois, né? Ele está falando no verso 6 dos incrédulos, daqueles que estão distantes. Ele está dizendo que os que não guardam aliança, aqui de certa forma começam a lamentar que nada é bom, e de alguma maneira o salmista pede a Deus que ele se revelasse a essas pessoas, né? Quando a gente percebe que no verso de número 7 ele faz também um contraponto, quando de alguma maneira os incrédulos descritos no verso 3 de alguma maneira lamentam, dizendo que aquilo que eles têm não é bom, por mais que tenham muita coisa, no verso 7 o salmista retoma dizendo o seguinte, a alegria, que havia uma alegria de pertencer a Deus, né? E ter essa convicção é muito maior do que a alegria dos que têm fartura, né? Esse é o contraponto que o rei Davi faz entre o verso 6 e o verso de número 7, no sentido de que por mais que não tenhamos fartura, por mais que tenhamos dificuldades, a alegria dos que têm o Senhor da aliança nos corações é muito maior do que às vezes a alegria do que aqueles que têm muita fartura. E ele termina no verso de número 8, né? Dizendo que em paz ele se deitava, em paz ele dormia, no sentido de que ele também tinha o sono dos justos, né? O verso 8, na tradução, na linguagem de hoje, diz assim, quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A descrição é uma palavra de intimidade com Deus, né? Sua presença real, a presença real deste Deus de aliança permitiu o sono tranquilo, o sono com confiança, né? O coração do salmista estava carregado da bênção da paz. E é nesse sentido que eu termino essa palavra, o desejo de que você também possa, em meio a tantas dificuldades, ter a certeza que o Deus da aliança, Ele está presente no seu quarto, no seu coração. E devemos acreditar que aqueles que guardam a aliança com Deus têm os seus corações carregados da bênção da paz. Que Deus te ilumine e te proteja, e que o seu sono seja o sono dos justos. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis, tenha a certeza de que Deus tem um cuidado especial para aqueles que são fiéis a Ele. Deus te abençoe e obrigado por você estar comigo mais uma vez.